já ouvimos a Sua palavra, Senhor, o Seu louvor já falou grandemente aos nossos corações, Pai. Encheu a casa, Pai, com o Seu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, mas agora tem muito mais, Pai. A Sua palavra, Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, que o Seu Espírito Santo cubra, Senhor Jesus, o Seu ungido, Pai. Que o Senhor entrega aquilo para Ele, Pai. Ele vai trazer para a Sua igreja, meu Pai. Usa Ele, Pai, com a Sua autoridade. E entrega, Pai, para a Sua igreja tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Com o Seu servo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Repreende todo o mal, Pai. Que nós podemos abrir nossos corações e sentir Sua palavra penetrar, Pai, no nosso sentimento, na nossa alma, Pai. O Seu Espírito Santo, querido, que renova cada dia o nosso viver, Pai. Deus querido, Deus amado, chega com cada um de nós, Pai. Fala aos nossos corações, que nós possamos abrir o nosso espírito, nosso coração, Pai, para ouvir a Sua palavra. Em nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai, por tudo que já tem feito e que vai fazer muito mais ao meio do Seu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse dia. Nós estamos aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso. Já estava sentindo falta dessa casa. Quinta-feira estava bom para lá. No sábado estive pregando ali na casa do meu filho. No domingo surgiu um problema no carro, pegou bomba, combustível e mais peças do carro, não teve como nós vir. Na terça-feira estudo também não consegui vir, fui então arrumar o carro. E a gente começa a sentir falta. Mas pela honra e agora desse Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui hoje para falar um pouco desse Deus que nós servimos. Cheguei na conclusão que quando Deus quer falar, a gente não precisa muita coisa, né? É Deus quem fala. E eu conversando com meu filho sobre uma passagem no serviço e pregando, eu mesmo, para mim mesmo, na minha mente, e eu coloquei no meu coração que quando eu estivesse na igreja, tivesse a oportunidade de pregar, eu ia trazer aquela mensagem que Deus falou no meu coração. Cheguei aqui hoje, o pastor perguntou se eu trazia a mensagem, eu falei que sim, a palavra sim. Não me lembro mais do capítulo, versículo, de onde era. Mas Deus colocou no meu coração algo sobre o Espírito Santo de Deus. Encontra no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 7, eu vou estar lendo, e depois eu vou ler em Mateus também, para nós entender um pouco sobre esse Espírito que nós falamos, o Espírito Santo de Deus, que é quem move a igreja, quem faz esse reboliço que nós vemos da glória do Senhor dentro da igreja. Tudo isso é movido pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem habita em nós, quem dá essa alegria, é Ele quem nos comove, que faz que nós choramos, é Ele quem nos alegra de todas as maneiras, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele vem direto do Pai para fazer isso conosco. E aí eu estava lendo umas passagens que falam sobre o Espírito, e eu comecei a meditar, e eu quero passar para a igreja hoje algo que Deus colocou no meu coração sobre o Espírito Santo de Deus. Gênesis 8, o versículo 7, fala sobre Noé solta um corvo e depois uma pomba. Aí os irmãos vão entender por quê. Ele soltou um corvo que saiu indo, ele voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham mingado de sobre a face da terra.
A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seus pés. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voou, ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham migrado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero ler em Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. E também vai estar falando sobre a pomba. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 13. Aleluia. É o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu tirei essas duas leituras, porque as duas leituras estão falando sobre uma pomba. Quando nós lemos o livro de Noé, muitas vezes as pessoas não entendem o motivo por que Noé solta o corvo e depois solta uma pomba. Mas eu quero relatar para os irmãos que Deus, quando Ele cria a terra, Deus, quando Ele faz a terra, Ele faz tudo em perfeito estado, das melhores maneiras. Até que o pecado entra pela terra e corrompe a terra e começa a esparramar. O inimigo, com a sua cilada, a sua astúcia, ele achava que a terra já estava sob o domínio dele, que o pecado não teria mais meio de ser revogado, não teria mais jeito de consertar a humanidade, não teria mais jeito de ter uma santidade sobre a terra. Mas Deus, quando Ele sabe todas as coisas, Deus, como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é um Deus que conhece o hoje, o amanhã e o depois. Quando Ele cria a terra, Ele já sabia tudo o que teria que acontecer sobre a terra. E por causa desse pecado, Deus ali Ele toma uma decisão de acabar com a terra num dilúvio. E quando veio o
dilúvio, que essa terra é coberta por água, ali Deus só separa Noé e a sua família, porque era um homem o qual todo o tempo tem andado na presença dele e feito as coisas que era reta na presença de Deus. E quando Noé, aí por certos dias do dilúvio que foi tomado a terra coberto, ali eu vejo essa pomba, quando Noé solta essa pomba, ali ele solta essa pomba, a pomba representa em todos os momentos que nós conhecemos, a pomba representa o Espírito Santo de Deus. Porque nós podemos ver no livro de Mateus que ali fala que o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus, conforme uma pomba. Ele veio sobre uma pomba e pousou sobre Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus que desceu sobre uma pomba. E aí quando ele solta essa pomba, que ela vai até o seco buscar algo para mostrar. O que essa pomba traz? Ela traz uma folha de uma oliveira. Essa oliveira, quando nós olhamos para a oliveira, quando nós olhamos para uma videira dentro da palavra do Senhor, a videira que nós conhecemos, quem é a videira? A videira é Jesus. A oliveira é Jesus. Jesus é o ramo. O ramo que a pomba traz é o símbolo de Jesus. Ali a pomba volta trazendo uma folha de oliveira para Noé. Noé recolhe essa pomba e toma aquela folha e fica com aquela folha, com aquela pomba por 7 dias. Novamente ele solta a pomba vai e não volta mais. Essa pomba simboliza o Espírito Santo de Deus que vai, e eu creio que ele achou algo em cima da terra já que agradava a Deus, e ali ele reposa. Por isso que ele não volta para Noé, porque Noé já era um homem de Deus, a qual tinha a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele passeia sobre a terra procurando verdadeiros adoradores e pessoas que abrem o coração para que ele possa vir e repousar sobre a pessoa. Pessoas que aceitam a palavra de Deus para que ele possa entrar. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo 3, que fala sobre Jesus sendo batizado, muitas vezes nós pensamos que Jesus ele levou ali os 33 anos dele com o Espírito Santo sobre a vida dele, fazendo tudo certo e reto, fazendo as maravilhas, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra diz que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo de Deus sobre o batismo. E segundo os historiadores, Jesus foi batizado com 30 anos e 33 anos ele morreu. Mas isso traz para mim que esse outro tempo que Jesus vinha sobre a terra, ele andava sobre a presença de Deus. Ele fazia a obra do Senhor, ele fazia as coisas que eram retas para o Senhor. Isso eu trago para a minha vida e para a vida dos irmãos, que se há alguém que não conseguiu ainda sentir a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, isso não significa que você não tem Deus na tua vida, que você anda somente fazendo as coisas que agradam o inimigo. Mas no momento certo, o Espírito Santo vai te tomar. Porque Jesus, a esse tempo que andou sobre a terra, as obras de Jesus foram por 3 anos. Mas todos o tempo ele permaneceu na presença do Senhor. A Bíblia relata que ele, desde pequeno, ele estava no templo ali ensinando. Quando a mãe dele larga ele para trás e volta, e ele fala: não te convém que eu estaria na casa do meu pai, falando, ensinando a palavra dele, porque ele já sentia, já tinha a presença do Senhor. Ele já era enviado para aquilo. Mas ele deixa para nós ali algo para nós entender que tudo sobre a nossa vida tem que acontecer conforme foi na vida dele, conforme foi no decorrer do tempo da vida dele, para que nós podemos alicerçar na palavra, para que nós podemos fazer as coisas conforme o querer de Deus. E eu vejo, irmãos, que dentro dessa palavra, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ali o Espírito posa sobre ele, e naquele momento ele já fica com o Espírito Santo de Deus, e ali ele começa a sua obra, ali ele começa a curar, ali ele
os milagres que ele realizou, por esse pouco tempo que ele andou ali na caminhada, ele fez muito milagre e muitas coisas acontecerem, porque o Espírito Santo de Deus estava totalmente sobre ele, repousado sobre ele. Agora, eu vejo também que nesse mundo, engano das pessoas pensar que o inimigo também não rodeia a terra. O inimigo, ele está todo tempo sobre a terra a rodear. E o inimigo, ele se sente o dono da terra, porque todo o prazer do inimigo é imitar a Deus. A Bíblia relata aqui no livro de Gênesis, Deus, ele visitava o jardim todos os dias e passeava pelo jardim e falava com Adão. Ele vinha e falava com Adão, ele passeava pelo jardim. E vocês vão ver que o inimigo, ele gosta de imitar a Deus, que quando vai ali no livro de Jó, capítulo 2, quando fala que Jó foi ali tentado pelo inimigo, ali fala que quando foram os santos foram oferecer, levar as orações até a Deus, o diabo foi ali junto, e ali Deus fala, olhando para o inimigo, ele pergunta, de onde vem? Ele fala, de rodear a terra e passear por ela. Por que ele fala passear? Porque ele queria imitar Deus, que é Deus que passeava pelo jardim. Então ele queria ser igual a Deus. Ele não falava assim, eu venho a rodear a terra somente e andar por ela lá, não. Eu passeava pela terra. E passear significa aquele que se sente na sua casa, é aquele que se sente no lugar a qual você está feliz, um lugar no qual você se sente como fosse seu, e ele se sente ali a terra como fosse dele, sob o domínio dele. Por isso que ele falava passear, ele estava passeando, ele não estava travado, ele estava passeando sobre a terra. E ele quis dizer assim, por que eu passeio? Porque a terra está no meu domínio. Só que Deus já vai logo de encontro com ele e fala, tem visto meu servo Jó? E aí, o que ele faz? Ele pega e já vai logo de encontro com Deus e falando, o Jó é temente a tudo que ele quer, tudo dá. Porque o inimigo, ele não tem para nós nada a oferecer a não ser as coisas desse mundo. As coisas desse mundo. O inimigo, ele não tem a te oferecer coisas celestiais. Ele pode te oferecer somente riqueza dessa terra, a glória desse mundo, a glória dessa terra, as coisas materiais. Assim como ele foi com Jesus ali no monte, ele olhando para Jesus, ele fala, tem visto tudo a glória, visto tudo esse reino, tudo isso é meu, prostar diante de mim, tudo isso eu te darei. Ele se sente o dono das coisas. Só que Jesus era espiritual, Jesus já estava com o Espírito. O Espírito Santo já tinha repousado sobre o Senhor. E ali o Senhor falando, adoração somente a Deus. Mas por que ele oferece as coisas desse mundo? Porque ele quer nos prender nesse mundo. Ele não quer que você, que nós subimos para a glória do Pai. Ele não quer que nós ganhamos a nossa salvação. Ele quer que nós se prendemos com as coisas desse mundo. E para nós se prender com as coisas desse mundo, quando nós inclinamos para as coisas desse mundo, o Espírito de Deus não se alegra com isso. Esse Espírito Santo que reposa sobre nós, ele muitas coisas, quando nós fazemos a vontade do mundo, ele sai de nós. Ele afasta de nós. E o inimigo toma conta. Então nós temos que tomar cuidado, vigiar no andar sobre essa terra, com os momentos que vêm acontecer sobre a nossa vida. E hoje, meus irmãos, eu posso afirmar para vocês que hoje o Espírito Santo de Deus, ele reposa sobre esse lugar e vive nesse lugar. Porque naqueles tempos o Espírito Santo de Deus subia e descia. Quando Deus descia, ele descia. Quando Deus subia, ele subia. Mas quando ali simboliza que Noé solta a pomba, ele vai e não volta mais, eu trago para os irmãos que foi quando Jesus
até que cumpra os dias que o Espírito Santo vai descer. Que ele ia ao Pai, mas ele voltava. E quando ele volta e se apresenta para os discípulos, ele vem e mostra que ele ressuscitou, que ele está ali em carne, que verdadeiramente ele morreu, ele sumiu, mas ele tinha que voltar. E ele fala para os seus discípulos que ele ia novamente para o Pai, mas que não ia deixar mais órfãos, que do céu ele ia enviar o Espírito Santo de Deus, que é essa pomba, que ele ia nos mandar. E por uns dias, 3 dias, se não me falho, a terra ficou sem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo repousou novamente. E nós podemos ver no livro de Atos também, se eu não me falho, capítulo 3, 4, né, o pastor, que a casa estava cheia, o Espírito Santo tomou todos ali. E aí, quando ele desce esse Espírito, ele desce para repousar e ficar sobre essa terra, porque hoje o Espírito Santo acha essa igreja aqui, aonde ele pode vir e morar e fazer morada sobre nós, porque nós somos pessoas que estamos na direção de Deus. Hoje eu trago aqui para os irmãos uma palavra profética na vida do irmão, daquele que acha que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Você tem o Espírito Santo de Deus, sim. Porque quem te trouxe aqui nessa noite foi o Espírito Santo de Deus. Quem te comoveu para você estar aqui nessa noite foi o Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, muitas vezes você tinha caçado, talvez aí, algo mundano para se alegrar. Talvez você teria ido para algum lugar que ia satisfazer o desejo da tua carne. Mas não, o Espírito Santo falou mais alto em teu coração. Ele tocou na tua alma hoje. Por isso que você está aqui. E você vai sair daqui mais cheio desse Espírito do que da maneira que você entrou. Você vai levar esse Espírito juntamente com você e você vai ter paz na sua casa. Se algo na tua casa está se regulando, hoje, em nome de Jesus, esse mal cai por terra. Porque o Espírito Santo de Deus que repousou sobre Jesus, ele repousa sobre vós hoje. Ele vai sobre a tua casa e derruba por terra todo o mal que te persegue. Toda legião de demônio que muitas vezes tem entrado no teu lar, muitas vezes tem entrado na vida da tua família, muitas vezes tem entrado na vida dos teus filhos e tem feito arruaça. Mas Deus hoje, Ele tem uma palavra profética para você. Se você crê que esse Espírito Santo de Deus, que habitou em Jesus e subiu ao céu, morreu na cruz do Calvário, subiu ao céu, no terceiro dia desceu, falou para nós que subiria novamente e enviar o Espírito Santo de Deus para que nós não ficássemos órfãos. Se Ele está com você, a glória de Deus está sobre a tua vida. Somente crê na palavra do Senhor. Somente crê nesse Espírito Santo de Deus. Porque Deus, Ele desde o início do mundo, Ele sabia desse dia que hoje. Deus, Ele já sabia desse momento. Deus, Ele sabe do momento do culto que vai ter aqui no sábado. Deus, Ele sabe do culto que vai ter aqui no domingo. Deus, Ele sabe o reboliço que vai acontecer aqui. Deus, Ele sabe as almas que vai enviar para cá no sábado e no domingo que precisam ouvir uma palavra. Porque quando eu olho para esse livro de Noé, que ele fala sobre o Espírito, no meu coração me mostra que ali Noé estava simplesmente como se fosse assim, o próprio Deus que mandava o Espírito Santo. Se ele achasse algo para habitar, ele ficava; se ele não achasse, ele voltava para Deus, porque era assim. Deus mandava o Espírito Santo. Se ele chegasse na terra e só encontrasse prostituição e coisas que não agradavam a Deus, o Espírito voltava. Por isso que a Bíblia fala que o pecado subiu, o mau cheiro do pecado subiu às narinas do Senhor, porque estava corrompido. O Espírito descia e não tinha quem habitar. Mas através do sangue de Jesus,
esse mal foi quebrado. E por isso que nós hoje temos a liberdade de anunciar esse Deus maravilhoso dessa vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu confesso aos irmãos que não estudei um versículo da Bíblia para poder trazer essa palavra aos irmãos. Se Deus falou, é porque o próprio Deus falou no teu coração. Deus colocou isso para me falar, e o que Ele me colocou, eu ia falando. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade, mais esse dia que Deus tem nos dado graça para estar falando da grandeza dele para os irmãos, e que os irmãos possam levar essa palavra no coração e leve esse Espírito e não deixe que ele saia de perto de vós mais. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.